Fala pessoal, tudo certo por aí? Aqui é o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares e, a pedidos do pessoal do Instagram, a gente vai falar um pouco sobre a origem da expressão a verdade nua e crua. De onde é que vem essa expressão e o que ela significa na verdade? Bom, essa expressão verdade nua e crua ela nasce de uma parábola lá do século XIX, uma parábola judaica, um conto, digamos assim, da cultura judaica lá do século XIX. Bom, o que essa parábola nos diz, esse conto nos diz? Certo dia estavam duas mulheres, a verdade e a mentira, andando por aí num belo dia de sol. Então a mentira chegou para a verdade e disse: Olha, verdade, como o céu tá bonito, o dia tá agradável. E a verdade, sempre desconfiada da mentira, porque ela é mentira, olhou para o céu, confirmou: tá um belo dia, realmente, um ótimo dia. E elas seguiram caminhando, até que elas chegaram num poço. Então a mentira experimentou a água do poço, se banhou, se molhou ali um pouco, falou para a verdade: olha como tá deliciosa essa água, como ela tá gostosa. E se a gente talvez se banhasse aqui nessa água, o que tu achas? Então a mentira já tirou suas roupas, deixou na beira do poço e entrou no poço para se banhar. A verdade, ainda desconfiada com a mentira, experimentou a água do poço, viu que a água estava gostosa, estava numa boa temperatura e, bom, por que não a gente se banhar nessa água, né? Ela também tirou suas roupas, deixou ali na beira do poço e foi nadar junto com a mentira. E elas ficaram um bom tempo ali nadando, ficaram um bom tempo se divertindo juntas, e quando a verdade se distraiu, a mentira muito astuta, saiu do poço, pegou as roupas da verdade, se vestiu com as roupas da verdade, saiu, né? Saiu para o mundo. Quando a verdade se deu conta de que a mentira tinha ido embora com as suas roupas, ela saiu correndo do poço, desesperada, querendo buscar as suas roupas, e foi para o meio da cidade procurar a mentira. Só que a verdade, ela estava nua. Então ela começou a andar pela cidade e as pessoas da cidade começaram a olhar e julgar a verdade, porque ela estava nua e crua. E começaram então a xingar a verdade, a jogar objetos nela. Quando ela percebeu que ela realmente estava nua, ela voltou correndo para o poço para pegar as roupas da mentira, mas quando ela viu que aquelas eram as roupas da mentira, ela não quis andar com as roupas da mentira. Então ela preferiu andar por aí nua e crua, mesmo sendo julgada, mesmo sendo ridicularizada. Essa é a parábola que dá origem à expressão que a gente usa até hoje sobre a verdade nua e crua, ver a verdade nua e crua. Geralmente a gente fala da verdade nua e crua sobre uma verdade em que a gente não quer olhar muito para ela. É uma verdade que nos incomoda, é uma verdade que nos choca. Assim como nessa parábola judaica, a verdade saindo nua pelas ruas, ela espantava muitas pessoas. Muitas pessoas elas se sentiam ofendidas na sua moral por verem na parábola uma mulher toda nua andando por aí. Era algo ofensivo, mas essa é a essência da verdade. E o que isso tem a ver com constelação familiar, com o que acontece na constelação familiar? Através de um atendimento de constelação familiar, seja em grupo ou individual, nós conseguimos ver a verdade da alma daquela pessoa ou do seu sistema familiar. A verdade nua e crua vem à tona numa constelação. E muitas vezes é incômodo olhar para essa verdade, o constelado ou o cliente olhar para essa verdade, porque ele está acostumado a ver as mentiras que o seu sistema conta, que o seu sistema de crenças conta, que a sua boa consciência, a sua lealdade infantil ao seu sistema familiar lhe conta, sempre vestidas com belas roupas de verdade. Então, na constelação familiar, e também o que eu faço no meu dia a dia, por exemplo, respondendo pessoas que trazem dúvidas através do meu Instagram, é expor a verdade nua e crua, mesmo que ela seja incômoda de ver, mesmo que você não consiga olhar para ela de uma forma confortável, porque ela vai te causar desconforto, porque você estava acostumado com uma mentira vestida de verdade. E é muito mais confortável ver uma vestida
uma mentira, melhor dizendo, vestida de verdade do que a verdade nua e crua. E quais são essas mentiras que geralmente as pessoas trazem vestidas de verdade num atendimento de constelação? Geralmente Gustavo, a culpa por isso é da minha mãe, é do meu pai, porque o meu filho é assim, porque o meu marido é terrível, porque as pessoas fazem fofoca sobre mim, porque eu não tenho amigos de verdade, porque eu sofro na mão da minha mãe, porque eu sofro na mão do meu pai, porque eu sou uma pessoa injustiçada. Essas são as mentiras vestidas de verdade que a pessoa conta. E ela aprendeu a acreditar nisso. Ela aprendeu e talvez ela se apegue a essas mentiras por conta de uma dor interna que ela tem, por conta de uma fidelidade interna que ela tem. Como, por exemplo, num atendimento recente, uma cliente trouxe a questão do relacionamento dela com a mãe e também com o pai. A mãe dela estava muito doente, estava com uma doença terminal, já estava no final da vida. E essa cliente, filha, queria muito cuidar da mãe, queria muito dar todos os cuidados necessários para a mãe dela. Só que às vezes ela entrava em conflito com o pai, porque ela queria uma coisa, o pai dela queria outra, queria cuidar da esposa dele de uma forma diferente que a filha queria cuidar. Colocamos a constelação. O que aconteceu ali? O que apareceu na constelação? Que a mãe da cliente, ela estava olhando para um morto do sistema, ela queria acompanhar essa pessoa na morte, ou seja, ela estava andando realmente para a morte. Essa é a verdade. E custou muito para a cliente acreditar que a mãe dela estava realmente olhando para a morte. E a dinâmica subjacente a isso era que a cliente, no seu amor cego, dizia para a mãe: eu vou no seu lugar, eu vou para a morte no seu lugar. Tanto que a cliente já tinha problemas cardíacos, problema de coluna, já estava com a sua saúde bem debilitada. Por quê? Porque na alma dela, ela queria ir para a morte no lugar da mãe. E ela não aceitava conscientemente o fato de que a mãe dela estava morrendo. Essa foi a verdade que apareceu na constelação. Uma verdade muito dura, mas é a verdade. E até como está lá na Bíblia, né? Lá em João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando dentro de uma constelação a gente olha para aquilo que é verdade, mesmo que ela esteja nua, crua e seja algo que nos pareça imoral, antiético, não cristão, né? Algo pecaminoso, quando nós apenas olhamos para a verdade, ela vai surtir um efeito e vai nos libertar. E muitas vezes, quando as pessoas estão muito agarradas nessa mentira vestida de verdade, nas suas crenças, nas suas dores e nas suas, digamos, nos seus laços, nas suas fidelidades infantis e inocentes, elas se sentem ofendidas com a verdade e elas acabam atacando não só a verdade, mas também aquele que traz a mensagem. Né? O típico, eu vou atacar o mensageiro porque eu não gostei da mensagem. Então o constelador, ele é o filho de chocadeira, como já me chamaram de filho de chocadeira, é alguém sem coração, é alguém que não liga para a dor dos outros. Mas nós estamos ali nesse trabalho de mostrar o campo exatamente a serviço da verdade nua e crua, por mais que ela doa. Então, o trabalho de constelação familiar, a gente trabalha com a verdade nua e crua, por mais que ela choque, por mais que ela seja difícil, né? E mesmo que ela pareça para você, dependendo das crenças que você tem, que você traz da sua família, dos seus grupos de convivência, ela seja imoral, ela seja antiética, ela seja feia, ela seja difícil de olhar e realmente, digamos, engolir. Mas é verdade que a sua alma carrega, é verdade que está por trás do seu campo. E em toda constelação não é o constelador, não é o facilitador que coloca a constelação. É o próprio cliente que coloca a constelação e o campo ele se harmoniza e ele se mostra como realmente acontecem as dinâmicas. Então, a constelação nada mais faz do que despir a mentira, tirar as roupas da verdade e da mentira e devolver elas para a verdade, que está lá, nua e crua, esperando ser vista. Essa é a relação, né, do conto da parábola da verdade nua e crua, que a gente agora falou a origem dela, com a constelação familiar. Então, antes de você talvez julgar a constelação ou quem traz esse trabalho, procure ver se você não está acreditando na mentira,
vestida de verdade. A gente se vê por aí nos próximos vídeos, lives, atendimentos. Se esse vídeo foi útil para você, se esclareceu algo para você, se trouxe uma informação nova para você, comenta aqui embaixo. Fala a sua opinião, fala se você realmente concorda com essa questão da verdade nua e crua, se você prefere olhar para a mentira vestida de verdade. Também compartilha com outras pessoas, ele pode ser útil esse conteúdo para outras pessoas. Deixa aí o seu like no Facebook ou coração no Instagram e a gente se vê por aí. Até mais, pessoal!